O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra a constitucionalidade da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O ministro Luiz Fux deu o 6º voto contra a pauta. Apesar de se manifestarem contra a tese, os ministros ainda terão que decidir sobre o alcance da decisão em relação à provável indenização de particulares que adquiriram essas terras por boa-fé, por meio de títulos que foram concedidos em terras que pertenciam a esses indígenas. Neste mês, prefeitos, vereadores e representantes de associações do agronegócio de todo o país se reuniram na sede da AproSoja, em Brasília, para discutir justamente a insegurança jurídica e alimentar em torno desse marco temporal. A senadora Tereza Cristina defende a busca por soluções que atendam tanto às comunidades indígenas quanto aos produtores. Vamos começar essa rodada com o Cláudio Dantas, que tem acompanhado todas as tratativas, negociações e essa apuração e avaliação do Supremo Tribunal Federal em relação à tese do marco temporal. A maioria do Supremo votou contra essa tese que iria instituir a promulgação da Constituição de 1988 como data limite para que os indígenas reivindicassem as terras. Dantas, quais podem ser as consequências dessa decisão do Supremo? Pois é, olha, está faltando serenidade para esse debate, para esse julgamento. Ele é muito grave, está se formando um entendimento que inclusive contraria uma súmula do próprio Supremo, a súmula 650, que disse o seguinte: o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não abrange aquelas que eram possuídas pelos nativos no passado remoto. Isso foi alvo de um julgamento em 2015. Foi expedida uma súmula. Como é que o próprio Supremo está ignorando essa súmula? Esse alerta foi feito, inclusive, pelo secretário de Justiça do governo de São Paulo. E ele faz todo o sentido. Esse é um país de colonização. Mas é um país que se desenvolveu, que teve seus núcleos urbanos expandidos. É um país de mestiçagem. Eu sou neto de indígena, mas nem por isso coloco no meu sobrenome um nome de etnia e saio com cocar por aí dizendo que eu sou. Nós somos povos originários do Brasil. Imagina, gente. O pessoal estava dizendo aí, agora tem indígena trans. É aquele que se sente indígena. O que está acontecendo é muito grave. Por quê? Porque quando você fizer essa retomada dessas terras, primeiro que as indenizações, pelo entendimento que está sendo endereçado aí, essas indenizações vão caber aos estados e municípios, já estão quebrados. Isso vai dar aí alguns trilhões. Então imagina o problema econômico que se está gerando. E a CNA alertou muito bem. Além da insegurança jurídica, você está criando um problema de insegurança alimentar. Nós já temos uma safra prevista para o ano que vem menor do que a atual. Não será a safra recorde que tivemos agora. E com o impacto que estamos tendo no clima, inclusive com esse calor absurdo que estamos sofrendo todos, a gente nem sabe se a gente vai ter a safra integral. No ano passado tivemos quebra de safra. Imaginar que você já vai reduzir, vai ter uma redução da produção, uma redução da safra, e ainda vai ter de desocupar essas terras que hoje produzem, fora em outros lugares, em outras regiões, porque muitas dessas terras indígenas, aldeias surgiram justamente em locais onde há pressão imobiliária, onde há algum tipo de valor mineral ou agrícola. Dificilmente surge uma terra indígena para dizer, olha, precisa aqui, não, aqui tem povos originários, antepassados, etc. Dificilmente surge numa região pobre. Então, assim, existe um problema gravíssimo, porque esse tema, sim, merecia uma CPI, que se pegasse todos os processos de demarcação de terras que foram feitos e se revisassem, todos eles. Quanto mais se quer, as terras já estão todas aí, terras muito além da necessidade desses indígenas. E existem indígenas em locais, por exemplo, no Mato Grosso, que são fazendeiros.
que usam a sua terra indígena para plantar soja. Eu encontrei com um desses aqui no Congresso um dia desses e perguntei: o que você está fazendo aqui? Aí ele: não, eu vim aqui para fazer pressão para a gente conseguir que o Banco do Brasil forneça crédito para a gente poder plantar, porque como a gente planta em terra indígena, há uma limitação legal. Você consegue imaginar? Aparecendo os índios americanos que são donos de cassinos lá em Las Vegas, em Nevada. Exato, é uma discussão maluca. Não adianta você querer retomar terras de 1700, em 1700 eram ocupadas por indígenas. Não são mais. Não são mais. Respeita os povos isolados, que não querem contato com a civilização, que querem manter o seu trabalho original. Agora, a maior parte desses outros querem ingressar sim, querem poder ter acesso à civilização, aos benefícios de uma civilização. Querem sim. Tem indígenas aí, quantas vezes vemos indígenas andando de Hilux, que trabalham, inclusive, como muitas vezes fazem mineração junto com garimpeiros, mineração ilegal nas suas próprias terras e enchem os bolsos, e todos eles de carrão, de picape, e que vão para as cidades gastar e beber e fazer aquilo que o pessoal do garimpo de Serra Pelada gostava de fazer muito bem, que era investir em banco rachado. Olha, isso aí é uma maluquice. Essa decisão, ela terá um impacto econômico e social fulminante. É preciso ter serenidade, é preciso recolocar esse debate no Congresso e buscar um caminho alternativo, uma saída que seja uma saída salomônica. Essa imposição, ela terá impactos gravíssimos, como estão sendo alertados por todos. É isso, vamos continuar esse giro de análises. Roberto Mota, a gente também quer escutar a sua avaliação acerca dessa decisão do Supremo Tribunal Federal contra a tese do marco temporal. Mota, quais devem ser as consequências? A ex-ministra Tereza Cristina falou em insegurança jurídica e alimentar. E quais podem ser os caminhos possíveis? O Dantas, inclusive, levantou a possibilidade do Congresso abraçar essa pauta e pensar em pautar um projeto que possa criar um novo regramento acerca desse tema. Eu não sou jurista, como todo mundo sabe, o aspecto jurídico desse caso me escapa completamente. Mas eu conversei com vários juristas e, pelo que eu entendi, essa questão ultrapassa em muito qualquer questão de qualquer problema de demarcação de terras indígenas. Isso tem a ver com direito de propriedade. O que significa marco temporal? É você escolher uma data. Se a terra está ocupada por índios naquela data, a terra é dos índios e a propriedade passa para o governo federal. Se não existe uma data, como é que você vai resolver se essa terra é ou não de posse dos índios? Qualquer data pode ser escolhida. Alguém pode bater na porta da sua casa e dizer: olha, essa casa onde você mora, vamos supor, na periferia de São Paulo, num terreno qualquer, essa terra aqui é terra indígena, porque essa terra era ocupada até 200 anos atrás, 300 anos atrás, por índios. Ora, não há uma data clara, então aquela terra pode ser considerada indígena, o que significa que você perde a propriedade dela e a propriedade vai para o governo federal, para o Estado, para a União. Meus amigos, isso não é ficção. O Estado já tentou fazer isso em inúmeros processos de uso capião que foram julgados em São Paulo. O sujeito tem uma casinha que ele construiu num terreno, aí ele entra na justiça pedindo a propriedade através do uso capião e o Ministério Público entra pela União dizendo: ali era a terra indígena há 300 anos atrás, então essa propriedade tem que ser passada para a União. Milhares desses casos já foram julgados e foram esses casos que levaram à formulação da súmula que o Dantas mencionou, a súmula 650. Estava tudo pacificado, estava tudo garantido e agora muda tudo. Por quê? Eu vou lembrar vocês, nunca esqueçam da cestinha, porque ataque ao direito de propriedade faz parte
do pacote ideológico da esquerda. Pois é, o Cristiano Beraldo, esse cenário trazido pelo Mota, apesar de muito assustador, lhe parece possível? Eu fico pensando como os índios vão comprovar a ocupação de determinada terra, já que eles não costumam utilizar dispositivos tecnológicos. Será que simplesmente uma declaração vai balizar a decisão do órgão competente? Autodeclaração. É movimento indígena, e a minha tribo ocupava ali a região da Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, onde tem aqueles prédios ali altíssimos, com os apartamentos multimilionários. Eu estou querendo ver se eu arrumo algum dinheiro ali, porque ocuparam as terras dos meus antepassados. Ô Beraldo, a tua tribo não era lá em Atibaia ali? Perto dos sítios ali? É um transgentil. Ali era pelo lado do meu pai, o lado da minha mãe era lá na Avenida Atlântica. Nós estamos no Brasil inteiro, entendeu? Então, a gente primeiro vê o STF desrespeitar o processo legislativo, ao mesmo tempo em que o Congresso, diante de um tema que vem sendo tratado há muito tempo dentro do ambiente do judiciário, deveria ter tomado iniciativas a tempo e a contento para resolver isso. Isso é um papel do Congresso, e o Congresso não deveria ter se omitido para não permitir que se crie essa insegurança. Você tem um país em dificuldade econômica, que está tendo o seu PIB sustentado pelo agronegócio, como ficou claro nos números que saíram essa semana, e ao mesmo tempo você tem uma decisão que gera toda essa insegurança no ambiente do agronegócio. E isso não é fácil de ser resolvido, isso vai demandar tempo, essa é uma insegurança que ela não tem um remédio imediato. E aí você vê, por exemplo, em Brasília, se não me engano, no Noroeste, foi feito ali pela Nova Cap um desenvolvimento de novos prédios e tal, mas tem uma área indígena que obriga todo mundo que vai acessar aquele pedaço a dar uma volta enorme, porque descobriram ali que tinha alguma coisa ali de indígenas e tal. É isso? Quer dizer, quais são os indígenas que estão valorizando aquilo ali? Aí agora, ô Beraldo, seus antepassados. Beraldo, agora construíram umas ocas de tijolos com telhas, ocas de tijolos com telhas, e uma passarela. É ridículo, né? É ridículo. Então, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, que é um faz de conta para quem está absolutamente longe da realidade que vivem os indígenas, os agricultores e as pessoas que vivem em áreas que estão sendo afetadas. As pessoas ficam lá no conforto das suas casas, nos grandes centros, aplaudindo, reclamando, mas aquilo ali diz respeito a um funcionamento de uma atividade que está ali em curso. E os próprios indígenas que usam o fato de serem efetivamente indígenas para operarem como pessoas físicas que fazem negócios, que querem enriquecer. Eu vi um vídeo que me chamou muita atenção recentemente, uma fila de dezenas de Hilux, como citou o Dantas há pouco, para abastecer num posto de combustível. Então, quer dizer, ali há uma vida de riqueza, e essa riqueza é oferida a partir da exploração dessas áreas. Está tudo certo, mas vamos combinar a regra do jogo, não se coloque como uma vítima da sociedade, a vítima do desenvolvimento, a vítima do homem branco, porque não é isso que aconteceu. Graças ao desenvolvimento, esses povos estão podendo ter carro, estão podendo ter acesso à tecnologia, estão podendo ter acesso à educação, estão podendo ter acesso à saúde. Então, que isso seja valorizado e a gente entre no entendimento, como fizeram aqui nos Estados Unidos. Candidato citou, os indígenas podem explorar, por exemplo, cassino em suas terras. E você tem tribos aqui que são bilionárias, porque investem como investidores que são. Compraram, por exemplo, uma das tribos comprou aquela rede de restaurantes que tem no mundo inteiro, Hard Rock Café, tem uma rede de cassinos, coisa de altíssimo nível. Tocam aquilo como profissionais. E está tudo certo, porque enxergam que tem
a sua história respeitada, mas atuam com os instrumentos que lhes foram dados para poder atuar dentro desse ambiente de desenvolvimento, de prosperidade e melhora para todo mundo. Então, eu espero que o Congresso se mobilize para corrigir esta falha, porque isso não pode continuar no caminho que está indo. Pois é, inclusive várias tribos recebem royalties dessas grandes companhias hoteleiras no estado de Nevada, especialmente ali em Las Vegas. Zé, faltou você, decisão do STF contra a tese do marco temporal. Quais são as consequências que você gostaria de destacar e quais são os caminhos possíveis, sobretudo para o setor do agronegócio? Olha só, o pior que pode acontecer no mundo dos negócios é insegurança jurídica. O capital, ele é medroso demais. O menor sinal de medo, de problema, de dificuldade, ele foge. Esta é a realidade. E quanto maior é o medo, maior lucro exatamente pelo risco. Então, é uma ameaça pesada, sim. O bom da democracia, nesse caso, é porque não existe o poder sobre o outro, né? Ou seja, o poder moderador. A democracia, ela se reinicia. Então, logo depois desta decisão do Supremo Tribunal Federal, o Congresso vai começar, já está discutindo, uma emenda à Constituição que vai restabelecer o prazo da Constituição Federal. Olha, eu vi vários debates exatamente sobre o prazo temporal de todas as decisões da Constituição. Cada artigo da Constituição foi precedido de um debate e a partir de quando isso vai valer. Quero um exemplo: servidor público que não fez concurso, mas que trabalhava no setor público, ganhou a estabilidade. Mas para isso ele tinha que ter 8 anos de trabalho no serviço público. Retroagiu 8 anos. Isso fica muito claro nas disposições transitórias e vários setores. E o marco temporal da demarcação de terras indígenas é 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição brasileira. E isto é muito claro. O argumento é pueril, chega a ser risível de se levantar uma questão dessa para o Supremo. É de que existem tribos nômades e que, portanto, em 88 elas não estavam no local, mas poderiam estar. Veja que complicação. Por outro lado, eu tenho a consciência de que o Brasil não foi descoberto. Quando Pedro Álvares de Cabral chegou aqui, quando Cristóvão Colombo descobriu a América, já existia, mas não descobriu nada, chegou por aqui. O Brasil já existiam brasileiros aqui, que são os povos nativos. Sim. Mas de lá para cá, o mundo mudou, o Brasil mudou. Não dá para você tentar retroagir. Eu brincava aqui, o Dantas falava do transgentil, que é a pessoa que não é, mas se sente índio, né? Eu sou povo originário do Brasil também, né? Enfim, sou nômade porque eu rodei de Medina, Belo Horizonte, Barbacena e estou aqui em Brasília. Também sou nômade. Então, assim, não dá para retroagir, mesmo com essa consciência, não dá para retroagir, porque de lá para cá houve grandes movimentações e pronto. Então, é muito claro que o marco temporal é da Constituição, da promulgação da Constituição. E agora o Congresso pode aprovar uma emenda à Constituição dizendo, não, o marco que queremos é esse. E pronto. Não dá para ficar com essa insegurança aberta. Não dá, porque, veja São Paulo, tudo em São Paulo é nome de índio, né? Todos os nomes de São Paulo, quase todos. Avenida Paulista era uma aldeia, e aí? O que vai acontecer, hein? Faria Lima, Faria Lima. Imagina. Cuidado, hein, pessoal da Faria Lima. Pois é. Dantas, só preciso fazer um registro. Quando você mencionou aquela tribo, aquela etnia, que inclusive muitos são produtores e estavam fazendo lobby aí em Brasília, inclusive trata-se de uma tribo, uma etnia do estado do Mato Grosso, a tribo Paresi. Quem trouxe a informação, inclusive, é o Felipe Gustavo, nosso editor, que é mato-grossense. Valeu, Felipe.